reportagem de hoje da série Semana do Proibido, você vai ver o que atores e diretores de teatro faziam para fugir da censura durante a ditadura militar. E como a repressão foi além dos cortes e chegou à violência física. Há aqueles autores malditos, né? Plínio Marcos, Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, principalmente aqueles que eram ligados a partidos comunistas e a lutas e a movimentos sociais. O que eles visavam era manter a moral e os bons costumes e punir ou impedir a subversão. Durante a ditadura militar, os grupos Teatro Oficina e Teatro de Arena, fundados na década de 50 em São Paulo, sofreram com os cortes da censura. E você tinha que mandar o texto escrito para eles censurarem e depois ainda havia um espetáculo antes da estreia que você chamava, tinha que chamar a censura, vinham 2 ou 3, sentavam por aí e você representava. Tanto no texto quanto na apresentação ao vivo, você poderia usar de algumas artimanhas, de alguns artifícios para enganar a censura. Teatro Jornal é uma história muito engraçada. Teatro Jornal são dramatizações de notícias de jornal. Era um sonho que o Boal tinha e nós conseguimos fazer isso. E ele falou para nós, olha aqui meninos, este vai ser o teste de vocês. Vocês vão ter que mostrar que se vocês vão ser atores mesmo. Tá bom. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer muito mal, muito mal. O censor não pode sequer adivinhar, pensar o que é que tem nesse espetáculo. Palco de inúmeras manifestações, as escadarias do Teatro Municipal serviram de símbolo contestatório também para os artistas do teatro. Em fevereiro de 1968, eles se reuniram aqui em um ato contra a censura. Atores e atrizes hoje consagrados ergueram faixas e cartazes pedindo liberdade para o teatro. Entre eles estava Fernanda Montenegro. A greve que pela primeira vez está sendo feita, infelizmente, no teatro brasileiro, é contra a censura a favor da cultura. E explicamos, dia a dia, determinados problemas com a censura vem tomando um caráter de maior dificuldade para um diálogo. Em junho do mesmo ano, a passeata dos 100 mil reuniu estudantes, intelectuais e artistas que pregavam o fim da ditadura. Foram cerca de 3 horas de passeata pelas ruas do Rio de Janeiro, uma das maiores manifestações já vistas no país. Mas foi no Teatro Ruth Escobar que ocorreu o episódio mais violento de censura ao teatro na ditadura. Em julho de 68, integrantes do grupo conhecido como Comando de Caça aos Comunistas atacaram os atores após a apresentação da peça Roda Viva. Eles quebraram o teatro inteiro, depois eles se dirigiram aos atores, fizeram aquele chamado corredor polonês, né? Os atores tinham que passar tomando cacetada, paulada, quebraram a perna de atores, fizeram muita maldade, queimaram o bico do seio das atrizes com cigarro. Enfim, foi uma coisa de uma violência total. Em 68, com o AI-5, a censura é federalizada e passa a ser exercida a partir de Brasília. Passa a ter um caráter mais pseudocientífico. Então, havia manuais para instruir o censor. Com o aumento da repressão, o teatro foi para além dos palcos. Na universidade, foi usado como arma para conscientizar os estudantes. Atores e atrizes amadores levaram o teatro também para as ruas. O Rei Momo foi cortado mais ou menos em 50% pela censura federal. Daí o texto volta para a gente faz dezenas de reuniões, então modifica o texto e encaminha para eles e eles aprovam o texto modificado. Coisa que quando nós fomos fazer as apresentações, a gente já praticamente fazia o texto em anterior integral. Todos os trabalhos nossos, nenhum deles teve a censura, por exemplo, mandar o texto para a censura federal em Brasília, para depois liberar o espetáculo, como o teatro profissional era obrigado a fazer.
a gente fez como desobediência civil mesmo. No movimento operário do ABC Paulista nasceu o Forja. O coletivo de teatro era formado por artistas operários, integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. O trabalhador é bom também para produzir arte, para produzir espetáculo, para produzir coisas que possam mostrar a outros trabalhadores, a outros povos, o que é a capacidade do peão de São Bernardo do Campo quando se trata de mostrar arte também. Nós estreamos em 1980 no sindicato e no dia seguinte eu recebi um comunicado da Polícia Federal que eu tinha que comparecer à Polícia Federal com 3 textos da peça que não era permitido fazer a peça sem a censura. E aí eles devem estar esperando até hoje, porque eu não levei, e continuamos fazendo a peça. O teatro, que tanto incomodou a ditadura, não sobreviveria com a mesma vitalidade à mordaça imposta pelos anos de chumbo. A censura aos palcos determinou os rumos da cultura e das artes que ganharam espaço no país. Uma das consequências foi justamente os tempos áureos da televisão absorvendo toda esses artistas do teatro e do cinema que não viam possibilidade de continuar.